Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Uma ampla articulação entre a Secretaria de Saúde do Estado e a Prefeitura de Quixeramobim abre caminhos para a região do Sertão Central receber um curso de medicina. As informações chegam agora com o nosso correspondente Carlos Alberto. A boa infraestrutura da rede de saúde da região do Sertão Central abre as portas para o município de Quixeramobim receber um curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, UES. O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, conversou no início deste ano com o governador Camilo Santana sobre a importância de um curso para a formação de médicos, uma vez que, desde o ano passado, a cidade é sede do Hospital Regional do Sertão Central. Cirilo se antecipou para dizer ao governador que a prefeitura disponibilizaria uma área de 100 hectares para a construção da estrutura física destinada ao funcionamento do curso de medicina. Entusiasmado com a parceria, o governador Camilo Santana pediu ao prefeito Cirilo Pimenta para se reunir com o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, que já tinha trabalhado junto à Universidade Estadual do Ceará a instalação do curso de medicina no Sertão Central. As conversas ganharam corpo, foram mantidas sob sigilo. E na descrição, o governo do estado e a prefeitura de Quixeramobim avançaram nas articulações para viabilizar o curso de medicina. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E vamos ter agora mais informações sobre a possibilidade de instalação do curso de medicina da UES no município de Quixeramobim. Conosco ao vivo no jornal Alerta Geral, o secretário de Saúde do estado do Ceará, Dr. Cabeto. Dr. Cabeto, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Como nasceu essa ideia do curso de medicina em Quixeramobim? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os cearenses. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa ideia, ela faz parte de um plano de modernização da saúde do Ceará. O Hospital Regional de Quixeramobim vai receber um polo, um distrito de inovação em saúde, né, para atração de empresas, indústrias, e o curso de medicina é uma âncora para isso, junto com o Hospital Regional. O que significa? Que a partir desse curso de medicina e provavelmente do curso de enfermagem também, onde nós já estamos planejando com o reitor Idelbrando, nós faremos um polo de desenvolvimento na região de Quixeramobim, que é tão importante para o estado do Ceará. E já começa a ganhar corpo com o início de algumas especialidades. Agora, já entre agosto e setembro, nós estamos falando aí de aquisição de um aparelho de cateterismo, para que a gente possa fazer a parte de cardiologia, neurologia, além do politraumatismo. Secretário, para quando é essa realidade do curso de medicina? No planejamento que o governo do estado faz com a Universidade Estadual do Ceará, com o prefeito Cirilo Pimenta do município de Quixeramobim, a partir de quando nós poderemos ter essa realidade com a implantação do curso de medicina em Quixeramobim? Bom, ainda essa semana nós vamos sentar com o prefeito, com os arquitetos que estão desenhando o distrito. Vai ser uma área que engloba o hospital universitário, que vai ser um hospital universitário da Universidade da UES, que é o Hospital Regional de Quixeramobim, e para que a gente possa definir os espaços e, a partir disso, abrir o processo de uma sucursal da Universidade Estadual. A gente pretende fazer todo esse processo entre escolha do terreno, escolha do local, né? Nós estamos falando aí no começo do ano que vem, provavelmente. E teremos um investimento de quanto, secretário, nessa obra tão importante, com impacto gigantesco na área da saúde do Ceará, especialmente na região do Sertão Central? Esses valores, eles estão ainda sendo levantados, né? Está sendo levantada a questão do terreno que o prefeito disponibilizou aí, próximo de 100 hectares, se for preciso mais algum espaço,
E os projetos, né, isso que nós vamos, essa semana e a outra, escolher, né, se há condição de usar alguma estrutura já existente ou se nós vamos ter que construir uma nova estrutura. O maior investimento disso na verdade, o hospital regional, onde está sendo investido muito dinheiro para ampliar suas especialidades para que ele possa trabalhar como hospital universitário. Além disso, um concurso para a Universidade Estadual do Ceará para abrir vaga para professores, né, para que possam fazer essa ampliação do curso para Quixeramobim. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral pelas nossas 24 emissoras que neste momento nos retransmitem no interior do Ceará a partir da FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, com o secretário da Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Doutor Cabeto, bom dia. Desde 2015 dia, que a gente escuta esse esforço de se criar um campus avançado da UES lá no município de Quixeramobim. Claro que agora a proposta ganha reforço, como o senhor disse, porque lá agora com o hospital nós temos ali um polo, né, de saúde. E eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação à visita de técnicos do Ministério da Saúde, já aconteceu da Saúde e também do Ministério da Educação? Técnicos já estiveram avaliando esse projeto, já conheceram a realidade do hospital regional? Tem alguma coisa nesse sentido recente de visita de técnicos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Educação? Não, a visita tem que primeiro ocorrer do reitor da UES, né, dos técnicos da UES, porque isso é feito a nível de Conselho de Educação do Estado, já que é uma sucursal da Universidade Estadual. Então, é um processo mais local do que nacional. Então, nós já tivemos, sim, vários arquitetos, urbanistas, porque é bom ressaltar, quer dizer, não vai ser só a Faculdade de Medicina, nós estamos falando aqui de um distrito de inovação, com toda a metodologia de espaços urbanos adequados, de moradias sociais, de atração de empresas que têm potencial para trabalhar dentro do sistema de saúde, do ecossistema. Nós estamos falando aqui de empresa de inteligência, além de indústrias, né? Então, isso incorpora um desenho que o Ceará deve estar lançando em breve. Hoje, por exemplo, até amanhã está acontecendo a licitação das obras iniciais do Distrito de Inovação de Porangaba Sul, né? Assim está acontecendo no Eusébio também, e assim vai acontecer em Quixeramobim. Então, nós estamos falando de 3 distritos de inovação, fazendo um triângulo da inovação do estado do Ceará. E aí a Universidade Estadual é fundamental nisso. Aliás, nós estamos discutindo também que tem a faculdade de enfermagem, não só de medicina. Provavelmente vai vir uma de enfermagem também. Ô secretário, o curso de medicina seria aberto com quantas vagas? Eu estou me atento aqui a essa questão dos cursos universitários, tanto de medicina e também a possibilidade do curso de enfermagem, mas eu faço a pergunta, seriam quantas vagas no curso de medicina em Quixeramobim? É precoce a gente falar isso. Nós estamos... a reitoria da Universidade Estadual do Ceará está num grupo de trabalho junto com a Secretaria de Saúde para nós formularmos esse curso, que deve vir aí também com algumas inovações referentes a currículos, né? Nós estamos aí, iniciamos uma discussão com a Universidade INSPE em São Paulo, com a parceria deles, com o Hospital Albert Einstein em São Paulo também, para que a gente possa trazer não só o curso, mas também inovação na área de modelo de ensino e na área de inovação. Então, depois disso, esses trabalhos devem terminar em breve, a gente vai ter ideia dessas dimensões, assim como a reitoria está preparando o concurso para que possa abrir a seleção dos profissionais que vão ensinar na Faculdade de Medicina da UES do Quixeramobim. Doutor Cabeto, uma coisa que eu também quero perguntar para o senhor é o seguinte, essa questão da interiorização do ensino superior aqui no estado do Ceará é um caminho sem volta, principalmente nessa questão dos cursos de medicina, dos cursos não só de medicina, mas da área de saúde. Eu pergunto isso porque um dos grandes dilemas, Luzenor, que a gente sempre tem é em relação à ida de profissionais de saúde para atuarem no interior. Então, esses cursos
tendem a preencher exatamente esses espaços e atender a essa demanda? Eu pergunto para o senhor, é uma questão que não tem volta, quer dizer, precisa realmente o Estado investir, apostar nisso, para que a gente consiga cada vez mais ter esses profissionais morando e atuando no interior do Estado? Nós temos aí, é preciso que se diga, esse é um caminho sem volta, né? Eu acho que não só dos cursos, eu acho que não é só através de cursos. O curso precisa ser dimensionado para ter ideia se a infraestrutura local e a região e se há necessidade. Mas esse processo de expandir o interior ficou muito claro a partir de setembro de 2019, quando o governador Camilo Santana lançou o nosso plano de modernização da saúde. É bom que o cidadão cearense saiba que esse plano implica em 5 regiões de saúde, e essas 5 regiões, elas trabalham com a ideia de ter 5 Cearás. Então, é isso que está acontecendo agora. Então, ou seja, esses 5 Cearás vão funcionar para cada hospital regional ser um hospital como o HGF, tendo tudo. E o outro aspecto é a questão da FunSaúde, que foi lançado um concurso agora. A FunSaúde lançou um concurso agora, acho que dos maiores do Brasil, são 6.000 profissionais, com salários muito competitivos e com estrutura de plano de carreira para que a gente possa, sim, ter 5 Cearás e o fortalecimento das regiões do interior, especialmente a região de Quixeramobim e do Vale do Jaguaribe, que são regiões que o nível de dependência da capital de Fortaleza é bem maior do que Sobral e do Crajubá. Por isso, é sim um caminho sem volta a interiorização do ensino, a interiorização da alta complexidade e o desenvolvimento do interior. São 7h31. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o secretário da Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto. Dr. Cabeto, nós temos um intervalo de 1 minuto e eu queria manter aqui essa conversa com o senhor para a gente entrar também nas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado para o combate à pandemia. Daqui a pouco, em 1 minuto. São 7h33, estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com o secretário da Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto. Nós estamos gerando o Alerta Geral a partir da 104.3 Expresso Grande Fortaleza, para outras 24 emissoras no interior do Ceará, e temos também transmissão pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Secretário Dr. Cabeto, vamos falar agora sobre a pandemia. Temos acompanhando as boas notícias sobre o avanço da vacinação, embora com lentidão, mas temos sim esse avanço. Ao mesmo tempo que existem recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, para as autoridades da saúde em todo o Brasil terem cuidado e um olhar diferente aí para essas novas variantes que estão surgindo. Qual é o retrato que o senhor desenha neste momento sobre o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Ceará? Bom, essa é uma discussão muito importante, quer dizer, teve um momento de decréscimo do número de casos, né, e de número de óbitos. O Ceará montou uma estrutura de saúde muito robusta, né, assim, o próprio Hospital Regional do Quixeramobim fez um hospital de campanha também, e todas as regiões, elas expandiram, né, nós estamos falando aqui de 5.000 leitos para atender isso, mas nós sabemos que isso não basta. Quer dizer, nós estamos caminhando na vacinação, mas nós não temos ainda o número de vacinados que nos permita ter a certeza ou a convicção que novos surtos não possam acontecer. Mesmo sem as mutações, mesmo sem essas variantes. Portanto, é de muita prudência, é muito adequado, eu sei que é muito desconfortável o uso de máscara, evitar aglomeração. Nós fizemos, junto com o comitê do governo, composto por vários representantes da sociedade, isso foi pactuado que nós fazemos essas duas existentes, mas conscientes que nós precisamos, primeiro, fazer testagem. O Ceará está adquirindo aí 1 milhão de testes por importação, para que a gente possa monitorar, né, qualquer forma de recrudescimento da pandemia. Segundo,
alertar a população e pedir para que a população colabore, né? Eu acho que nós estamos já num momento melhor, já tivemos em momentos piores, então já está mais próximo de nós sairmos dessa grande crise. Terceiro, adiantar a vacinação, né? O Estado do Ceará, e aqui vale ressaltar, tem feito todos os esforços. Nós, no ano passado, entramos em contato com a Pfizer, com a Moderna, com a Sinovac, com a Sinopharm, com várias indústrias internacionais, e esse ano continuamos tratando disso. Então, é do nosso interesse. A previsão para a Sputnik V chegar agora na primeira quinzena de julho, e também existem tratativas para adquirir, de forma independente do PNI, vacinas da Sinovac. Isso vai fazer com que o Ceará consiga cumprir a meta de uma maneira muito ágil, que é nosso objetivo, final de agosto, 100% da população até 18 anos vacinada. Isso é muito importante. E, para isso, faço aqui um apelo para que a população tenha precaução. A outra coisa, Beto e Oliveira, que nós estamos fazendo nós estamos montando agora um projeto de sequenciamento viral, para que o próprio Ceará, a gente não dependa só da Fiocruz no Rio de Janeiro, a gente possa estudar se há a presença de novas cepas, que é a vigilância epidemiológica de uma forma mais técnica, mais adequada. Então, todos os esforços estão sendo feitos, da ampliação, a detecção, ao estímulo à sociedade a aderir, né, ao cuidado próximo, né, que é um momento muito importante, né, porque nós não podemos perder vidas, e a gente sabe que essa doença ela tem um potencial de letalidade alto, e ela tem uma positividade alta. Mas o Ceará está no caminho mais rápido, os municípios têm colaborado. Já quero aqui, de antemão, parabenizar os secretários municipais, os prefeitos, que têm feito um bom trabalho na área da vacinação. Doutor Cabeto, na semana passada, Fortaleza, aliás, o Ceará recebeu 61 mil e poucas doses, 600 doses, acho, da Janssen, né, que é aquela vacina com uma única dose. E isso ficou acertado que Fortaleza não entraria, então, para receber essas primeiras doses. No entanto, no sábado já chegaram novas doses, e eu digo que chegou no Brasil. Eu pergunto para o senhor, já tem uma ideia de quantas dessas doses virão para o Ceará? E se chegar, elas vão vir também aqui para a capital, vão estar distribuídas aqui para Fortaleza, da Janssen? Vão estar disponíveis de forma bem equitativa entre todos os municípios em Fortaleza. Nós vamos fazer essa distribuição. Deve vir aproximadamente 4%, em geral. Isso pode mudar um pouco no Ministério, dependendo de a presença de um ou outro estado com maior crise, mas em geral vem 4% do total das doses para o estado do Ceará, porque é a representação populacional. Secretário, curiosidade aqui dos ouvintes, né? É uma das perguntas, por que algumas cidades estão com um nível de vacinação bem mais à frente do que outros municípios? Por exemplo, em Guaramiranga, que é um dos menores municípios do Ceará, nós já tivemos aí o encerramento da vacinação contra a Covid-19. Trata-se de uma população menor, né? Eu acho que é importante, né? Uma população cuja dimensão é bem menor, né? Então, essa evolução é bem mais rápida, né? E o perfil populacional também, que também é diferente de outras regiões. Agora, em municípios maiores, não, aí nós estamos aí, dependendo do município, aí depende sim da velocidade da aplicação, entre 60% e em torno de 60% de D1, né? Então, nós temos ainda aí um caminho que a gente espera percorrer nos próximos 2 meses. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o secretário de Saúde do Estado do Ceará, doutor Cabeto. Quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e dizer que o espaço está aberto aqui para essas informações importantes para a população. Ao senhor secretário, doutor Cabeto, nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigado. É sempre um prazer. E aproveito aqui para agradecer a imprensa, que tem feito um grande trabalho na questão da informação correta, na questão de a
população e da lado dos profissionais de saúde, porque a comunicação tem sido uma ferramenta muito importante na pandemia. Então, quero aqui parabenizar a vocês do Alerta Geral, mas assim como todos os membros da imprensa que fizeram um papel extraordinário e têm feito um papel extraordinário na pandemia. Muito obrigado à população pela paciência e pode ter certeza que nós estamos nos empenhando para conseguir sair disso o mais rápido possível e somos solidários ao sofrimento de vocês. Muito obrigado, secretário, doutor Cabeto. Você ouviu aqui no Jornal Alerta Geral essas informações importantes, tanto em relação a esse polo da área de saúde que o governo do estado está montando, construindo na região do Sertão Central, no município de Quixeramobim. O secretário doutor Cabeto fez questão de destacar o papel que a prefeitura de Quixeramobim participa, entra nessa discussão com a doação do terreno para esse polo na área de saúde, jornalista Beto Almeida, com a instalação no futuro, a curto prazo, médio prazo, de um curso de medicina e possivelmente de um curso de enfermagem. Quanto às palavras do secretário de Saúde, doutor Cabeto, em relação ao papel que a imprensa cumpre nesse momento da pandemia, é nosso dever aqui e nosso compromisso, acima de tudo, levar a você, ouvinte internauta, as informações que sejam úteis na sua vida e, acima de tudo, informações verdadeiras. O prefeito Cirilo Pimenta, Luciano, tem de fato um papel que eu diria que é fundamental, essencial, porque ele é o sensibilizador, é o gestor que percebe a importância do projeto e já doou aí os 110 hectares para a instalação desse polo regional em saúde, que envolve não só o curso de medicina, mas outros investimentos, outras unidades, para exatamente dar essa movimentação à economia, à saúde, ao polo econômico lá do Sertão Central, centralizado ali, formalizado em Quixeramobim. Então o prefeito Cirilo Pimenta sabe dessa importância e está sensível a isso. Eu costumo dizer, Luciano, o seguinte, que não há política pública que avance sem o gestor local estar completamente identificado, comprado, tocado pela ideia. E nesse aspecto eu não tenho dúvida, todo esse apoio está muito bem representado no prefeito Cirilo Pimenta. São 7h43, a nossa pauta do bate-papo político foi invertida aqui, jornalista Beto Almeida, com a entrada do secretário da Saúde, doutor Cabeto, falando sobre tantos assuntos de interesse da população, mas vamos dar sequência aqui às informações que fazem parte também do dia a dia dos nossos ouvintes. O Sátiro Salles tem uma informação sobre o Ministério Público Federal que vai voltar. O Carlos Silva está chegando com as informações sobre o vazamento de dados dos segurados do INSS para empréstimos consignados. Esse assunto volta à pauta do Ministério Público Federal. O vazamento de dados pessoais de segurados do INSS para fins de empréstimos consignados voltará nos próximos dias à agenda do Ministério Público Federal, MPF. Após ser discutido em audiência pública virtual na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o assunto passa a gerar ainda mais preocupação, uma vez que, mesmo com medidas anunciadas pelo INSS, aposentados e pensionistas continuam sendo surpreendidos com mensagens e ligações sobre margens para empréstimos consignados. O mais grave é que, em muitos casos, o dinheiro cai na conta do beneficiário sem sequer o empréstimo ter sido solicitado. Existem também denúncias de aposentados e pensionistas que residem em um estado e tiveram os dados pessoais surrupiados e usados para a liberação de dinheiro em agências bancárias de outros estados. Nesse caso, o beneficiário do INSS recebe o golpe de ver o desconto de parcelas em sua conta sem nunca ter autorizado a liberação de crédito. O pedido para o Ministério Público Federal abrir investigações sobre o vazamento de dados pessoais dos beneficiários do INSS está sendo encaminhado nesta semana pelo deputado federal Elias Vaz, integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Segundo ele, há necessidade de ações mais eficazes para proteger os aposentados e pensionistas. Com informações dos bastidores da Previdência Social para o jornal Alerta Geral,
Carlos Silva. São 7h49, uma semana com mais pressões na área política. Estados e municípios pedem novos recursos ao governo federal para enfrentamento da pandemia. O Carlos Silva volta ao alerta geral. As pressões para o governo federal liberar novos recursos aos estados e municípios estão na agenda de deputados federais, senadores, prefeitos e governadores. As pressões devem ganhar corpo após o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, destacarem a importância do governo federal garantir mais recursos destinados ao combate à pandemia e para as ações de saúde. A cobrança é direta. O presidente do CONAS, Carlos Lula, destaca que na virada de 2020 e 2021, antes da chegada da segunda onda, os estados alertaram para a garantia de um orçamento de pós-guerra em referência ao orçamento de guerra adotado no ano passado. Segundo ele, estados e municípios estão passando com extrema dificuldade porque desta vez, apesar de existirem mais leitos, continua em alta o número de internados ao mesmo tempo que governos estaduais e municipais não tiveram o auxílio financeiro previsto pelo Congresso Nacional. Já o presidente do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Ilames Freire, chama a atenção para a demanda de municípios ainda neste ano. Estamos esperando o aporte para 2021 referente ao orçamento de guerra, resume ele, ao retratar também o sentimento de prefeitos e secretários de saúde de cidades do Ceará. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Aliados do governo federal são surpreendidos com novos rumos que pode tomar a reforma eleitoral. Representantes de 11 partidos, que somam a maioria de votos na Câmara dos Deputados, fecham questão contra o voto impresso nas eleições de 2022. Carlos Alberto. A agenda política da semana ganha mais um capítulo na polêmica discussão sobre mudanças na legislação eleitoral. Representantes de 11 partidos que somam pelo menos 326 dos 513 deputados federais se reuniram por meio virtual nesse sábado e fecharam um entendimento contra o voto impresso nas eleições de 2022. O voto impresso é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, que teme possíveis fraudes nas eleições. O mesmo discurso vem sendo adotado desde 2018, mas o atual sistema de votação eletrônica é considerado seguro e, até o momento, não registrou falhas para eventuais fraudes. O temor da judicialização das eleições une opositores e aliados do governo. Uma eventual alteração sobre o modelo atual do voto eletrônico, como desejam os bolsonaristas, pode representar no entendimento de representantes dos 11 partidos risco de uma onda de questionamentos dos resultados eleitorais a partir de 2022, travando o judiciário e as comarcas locais. A mobilização das lideranças dos partidos contrários ao voto impresso acaba sendo uma derrota para o grupo mais próximo ao presidente Bolsonaro, que enfrenta o bombardeio de críticas e investigações na CPI da Covid-19 e que vem gerando revés para o governo federal. Com a redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Juntas, Luzenor e ouvintes, essas 11 siglas, elas participam, sabe com quantos votos, Luzenor? 326 votos dos 513 deputados. Isso dá 63,5% do plenário. Significa dizer que o presidente Bolsonaro vai ter muita dificuldade para aprovar essa PEC. Ela precisa de pelo menos 308 votos. Então, não vai ser uma tarefa fácil, tá? Não vai ser. E na reta final do bate-papo político, Beto Almeida, os novos dados da pesquisa do IPEC sobre a tendência de votos para 2022, publicados nesta segunda-feira, mostram que o presidente Jair Bolsonaro perdeu 1/3 dos eleitores que o apoiaram em 2018. O levantamento revela ainda que a maioria desse contingente de eleitores está inclinada a votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Novos dados de uma pesquisa que, claro, está em análise à mesa do presidente Jair Bolsonaro e que gera preocupação entre os aliados do Palácio do Planalto.
Luzenor, na realidade isso aqui é o desdobramento da segunda parte daquela pesquisa do IPEC, a primeira parte divulgada na sexta-feira da semana passada. E mostra claramente o seguinte, tem um contingente aí de desiludidos que apostaram em Bolsonaro na eleição passada por conta da onda antipetista, mas que esses antipetistas não estão literalmente casados, como costuma dizer o Bolsonaro, com as suas pautas ideológicas. Esse pessoal votou no Bolsonaro, Zeno, porque está insatisfeito porque perdeu o emprego, perdeu o familiar para a Covid e não está nem aí para essa pauta conservadora do presidente Bolsonaro que ele tenta impor à população. O que esse povo quer na realidade, sabe o que é? Melhoria da economia, melhoria das condições de saúde e que o país volte à sua normalidade. Então, o que isso também coloca, Luzenor? É que o antipetismo continua ali, no dele. Só que o antibolsonarismo, Luzenor, aumentou demais. E isso claramente a pesquisa mostra. Então as pessoas que foram às urnas na eleição passada, na onda antipetista, hoje, na realidade, elas estão largando a questão do assunto Lula para se tornar antibolsonaristas. É contra isso E é contra isso que o presidente Bolsonaro precisa olhar voltar ao seu olhar, mesmo que ele costume fazer pouco caso das pesquisas. Nesse caso não dá para fazer pouco caso. E nesse cenário tem espaço ou mais otimismo para a chamada terceira via, Beto Almeida? Exatamente. Olha, inclusive, o marqueteiro do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes diz que mais do que nunca está ciente, ou pelo menos aposta, de que é possível Ciro encarnar essa terceira via e chegar ao segundo turno. Segundo ele, é o seguinte, tanto é que o PDT, nesse final de semana, fez uma orientação. Ciro deve deixar menos ataques para o ex-presidente Lula e voltar às baterias contra Bolsonaro. Porque na avaliação deles é o seguinte, é tirar Bolsonaro da disputa e Ciro ocupar esse espaço de ir para o segundo turno disputando com Lula. 7h56, falamos muito nesta segunda-feira, jornalista Beto Almeida. Agora vem aí Esporte com de Assis Lira. A você, Beto Almeida, aos nossos ouvintes, um bom início de semana. Semana que termina o semestre, termina mês de junho e aí tudo muda, Luciano. Até amanhã.